Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. É uma alegria imensa saber que você, neste momento, está diante do televisor, sintonizado na Rede Século XXI, para conosco dar continuidade à nossa catequese sobre o Catecismo da Igreja Católica e sobre a palavra escrita do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No programa anterior, nós resolvemos a aparente contradição entre Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo vos libertou, e a afirmação da bem-aventurada Virgem Maria em Lucas capítulo 1, versículo 38, eis aqui a escrava do Senhor, a serva do Senhor. Vimos que esta servidão de Maria em nada diminui a sua liberdade, antes a potencializa, a favorece, a exalta, a respeita e a eleva e diviniza. Hoje nós vamos, nesta mesma linha de raciocínio, citar um texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, precisamente o versículo 22, para comentar uma afirmação que não é muito divulgada, que não é muito citada, que não é muito explicada. Escravos de Cristo, servos de Cristo. Maria já disse, eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor. Merece retomarmos, merece que este argumento seja retomado nesse programa para consolidarmos, para ratificarmos aquilo que foi dito no programa anterior. O texto é surpreendente e se dirige àquelas pessoas que eram escravas naquele tempo, mas que foram libertadas por Cristo. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo e teçamos alguns comentários sobre esse texto maravilhoso. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma, quem era livre por ocasião do chamado, fez-se escravo de Cristo. Aqui São Paulo joga com a condição de escravo e a condição de livre. Cristo nos chama, antes de conhecê-lo, pensávamos ser livres, mas na verdade éramos escravos das trevas, escravos das nossas paixões. O Senhor nos tira desta condição de suposta, de aparente liberdade para uma condição de escravidão de Cristo, só que é uma escravidão em outro sentido. O sentido da Virgem Maria, serva do Senhor, isto é, a minha liberdade depois que encontrou Cristo, aderiu a Ele livremente. Abraçou Jesus livremente. Minha liberdade não foi forçada por ninguém. Eu quis encontrar Cristo, eu busquei Cristo, eu abracei Cristo. E ao aceitá-lo, eu me tornei, aspas, escravo dele. Ou seja, como a Virgem Maria, a afirmação de Maria é precisa. Faça-se em mim, porque eu quero, segundo a tua palavra. Eu me dobro diante de ti, livremente. Tu não me obrigas, tu não me constranges, tu não me ameaças, eu quero ser teu. Eu aceito ser teu escravo. Conservo minha liberdade, tu não a tolherás jamais. Tu a ajudarás, tu me ajudarás com tua graça a ser verdadeiramente aquilo para o que eu fui criado. Para ser teu perfeito imitador, para ser teu discípulo, para viver na tua presença, para viver na tua graça. E aquele que era escravo, encontrou Cristo, se tornou livre. E aquele que se considerava livre e aceitou Cristo, descobriu que aquilo não era liberdade, porque não existe liberdade longe de Cristo. Eu aceitei, encontrei Cristo e descobri que a verdadeira liberdade para a minha vida consiste nisso, em ser escravo de Cristo. Não há, portanto, nenhuma contradição entre a nossa liberdade, que quando encontra Cristo é conservada, é aperfeiçoada, é divinizada, é elevada a um grau pleno na condição de escravo de Cristo.